Com um currículo invejável, nosso convidado na Escola NCD hoje é Renato de Castro. Ele que veio ao NCD Summit 2019 e conversou com a plateia de quase 900 pessoas sobre cidades inteligentes. Renato de Castro, a gente tem Londres como a cidade mais inteligente do mundo, considerada, e das 10 mais, 7 são europeias. O que falta para o terceiro mundo ou para o nosso país em especial entrar nessa lista? Roberto, obrigado, foi um prazerzaço. É muito legal ver que o Brasil, em todas as verticais que eu estou conversando, está, de certa forma, bem alinhado com esse novo conceito. Eu já não colocaria assim, eu acho que a gente está até bem avançado. Eu acho que falta, é óbvio, nós temos na matriz urbana brasileira, nós temos alguns problemas como segurança, como corrupção, que acabam deixando a gente bem fora da realidade mundial, porque a gente realmente tem uma realidade que não deveria ser normal, né? O nível de violência, os escândalos que nós temos. Mas eu acho que eu tenho visto no Brasil bastante projeto interessante. Curitiba, por exemplo, ano passado ganhou a cidade mais inteligente do Brasil. Nós temos um ranking que sai todo setembro, esse ano vai sair daqui a 2 semanas, e eu acho que a gente está próximo. Eu acho que, na verdade, cidades inteligentes é um rótulo, né? Nós não estamos fazendo cidades mais inteligentes. A sociedade está evoluindo para uma convivência mais inteligente, para uma relação, né, entre as pessoas mais inteligente. Quando eu falo de cidade inteligente, muita gente pensa só em tecnologia, e não é só tecnologia. Era a minha próxima pergunta, né? Retroceder um pouquinho para a gente ajudar o nosso ouvinte aqui, o nosso espectador, exatamente o conceito de cidade inteligente. Já existem só catalogados hoje mais de 200 conceitos oficiais de cidade inteligente, né? Para a gente entender cidade inteligente tem que estar dentro de 5 grandes eixos. Primeiro, foi no passado, e vai ser cada vez mais tecnologia, só que essa tecnologia deixa de ser o fim e passa a ser um meio, passa a ser simplesmente uma ferramenta. Depois, projetos orientados ao cidadão. E o principal objetivo de cidade inteligente é melhorar a qualidade de vida nas cidades. Esses são os 3 principais eixos que existem, teoricamente, desde a década de 80, quando cidades inteligentes começa a cunhar esse termo, cidades inteligentes nos Estados Unidos. O que muda de lá para cá? Agora nós temos as novas economia compartilhada, economia circular, economia criativa, que tem que estar no âmago dessa discussão. E, por último, cidades inteligentes têm que trazer resiliência para as cidades. Então, quando você coloca tudo isso dentro do mesmo conceito, você vai ver que você pode ter cidade inteligente como Londres, ou como Barcelona, ou como Singapura, mas você também pode ter cidade inteligente como Juazeiro do Norte, aqui no Brasil, que está começando a se destacar. Então, eu acho que o conceito evoluiu muito, e ele é muito mais uma forma... A minha definição de cidades inteligentes são lugares onde tudo parece conspirar para fazer sua vida melhor. Eu não preciso entender de tecnologia, eu não preciso entender de urbanização, eu não preciso entender de política para saber se eu vivo ou não vivo numa cidade inteligente. Eu preciso ter essa conspiração. Bom, e quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de todas as possibilidades que a vida moderna nos traz, facilitando a vida, como você colocou. Como é que você vê a aplicação dessas tecnologias para diminuir a desigualdade social e qual o papel da arquitetura nesse processo? Eu acho que assim, o impacto social dos projetos é fundamental em todo esse processo de cidades inteligentes. A gente não precisa reinventar a roda, a tecnologia já está acessível, todo mundo tem um celular na mão. Então, uma das dicas que eu dei hoje na palestra foi simplicidade. Os projetos precisam nascer para resolver problemas e de forma simples, sem ter que reinventar. Eu acho que a arquitetura nasce desde sempre com o conceito de enxergar fora da caixa, de pensar fora da matriz. Então, eu acho que a arquitetura pode trazer para dentro do conceito de cidades inteligentes exatamente isso. Não muito mais soluções extremamente complexas e simplesmente focadas na beleza, mas o âmago da questão, como é que com aquele projeto eu consigo melhorar a qualidade de vida da minha cidade. Esse processo de cidades inteligentes, ele é multi-ator, ele é multi-stakeholder. Então, é muito importante que todas as categorias estejam representadas e vocês, arquitetos, designers e decoradores, são por natureza, os chamados city shapers. Vocês que modelam e modelaram sempre na história da humanidade as nossas cidades. Então é importantíssimo. O papel de vocês de desenhar essa nova visão para a vida urbana é fundamental. Bom, a gente fala em cidade inteligente, fala em tecnologia, mas na prática você hoje está sediado na Itália, né? Escolheu como cidade para morar e viaja o mundo inteiro. O que você tem visto de bons exemplos na prática, assim, exemplos concretos, pitorescos? Por exemplo, Barcelona tem um projeto bem legal que eu comentei hoje na palestra
de um bairro onde eles estão fazendo eles chamaram de superilha, então eles estão criando uma ilha, um bairro vira uma ilha, esse bairro reduz 70% o acesso de veículos a esse bairro, e aquelas ruas que foram projetadas, Barcelona é uma cidade projetada com as maçãs ali, você não tem esquina em Barcelona, é tudo meio quadrado, assim, octagonal, para facilitar o trânsito de carros. Eles estão fazendo agora o contrário, eles estão fechando essas áreas com comunicação visual na rua, pintando as ruas, colocando plantas, colocando playgrounds e devolvendo essa rua para o cidadão e fazendo eventos nesses locais. E foi muito interessante que o pessoal do bairro gostou disso, e o único segmento que era contra eram os lojistas, porque tirando o carro das ruas, eles achavam que as pessoas não iam comprar. O que aconteceu foi exatamente o contrário, aumentou muito a venda. Por isso, se chama inteligência de bairro. Essa nova geração, ela quer fazer parte do contexto urbano que ela vive. Ela não quer mais morar num bairro e trabalhar no outro, colocar o filho no outro e toda essa mobilidade dentro da cidade, não. A nova geração, o novo conceito nas grandes cidades é: eu moro onde eu trabalho, onde eu coloco meus filhos, eu compro na padaria do seu João, que eu conheço ele, eu vou no açougue do Zé, que me diz qual é a melhor carne de hoje. Então, voltar. E eu acho que Cidade Inteligente está conseguindo resgatar esse clima de cidade interior para as grandes cidades. Isso é muito bacana. Bom, e a gente fala do macro, né, que é a cidade, isso também reflete no micro, ou seja, o jeito de morar muda na cidade inteligente? Não tenha dúvida. Mas a minha opinião pessoal é que nós não estamos fazendo cidades mais inteligentes. A sociedade está evoluindo. E nessa evolução, hoje a gente vê uma tendência muito clara, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, dos chamados microestúdios. Então, você imagina um quarto de hotel de 16 metros quadrados, um Ibis da vida, mas totalmente remodelado para te atender como casa, como quarto. Você aperta um botão, vira a tua sala. Você aperta outro botão, aquilo vira um quarto. Então, toda essa dinâmica, e aí a tecnologia entra para simplificar. Então, não é nada muito complicado. O mobiliário é muito simples, mas traz esse ar mais tecnológico, mas essa é o pequeno, modular e conectado. Essa é a grande tendência hoje, principalmente para as grandes cidades. Óbvio, quando você vai para uma cidade do interior, a necessidade, a realidade é outra. Os próprios problemas urbanos são outros, então a tendência fica um pouco diferente. Mas Nova York, Londres, Singapura, Hong Kong, um apartamento pequeno de um quarto em Hong Kong, no bairro mais pobre de Hong Kong. Eu estive lá, nós nos falamos, a semana passada eu estava em Hong Kong, chega a custar $1,5 milhão de dólares. Então, esse conceito de tudo como serviço está chegando na moradia também. Então, moradia como serviço. Eu não vou só alugar, não é mais aluguel, mas eu vou comprar, eu vou pagar mensalmente por esse conjunto de comodidades urbanas que eu preciso, que compreende também o lugar que eu durmo, mas a escola dos meus filhos, a proximidade e todo esse contexto mais macro. Bom, a gente tem vivido numa sociedade em profunda transformação, e eu tenho certeza que daqui a 50 anos os nossos netos vão se referir a essa época como um divisor de era, né? Nós estamos numa era moderna, provavelmente vão chamar de era digital, qualquer coisa que o valha, ou seja, é uma nova era e que tem um novo hábito de consumo, que tem uma nova postura diante da propriedade, né? Do ter, né, e mais o ser. Você acha que essa transformação ela acontece em quanto tempo e o que a gente vai ter daqui a 50 anos? No nosso segmento específico, já tem alguns historiadores, alguns cientistas dizendo que a gente está vivendo a nova era das cidades, né? A gente já viveu no passado as cidades-estado e a gente está voltando isso. E eu acho que isso está no âmago dessas novas economias, economia criativa, economia compartilhada, economia circular. Eu acho que em 50 anos a gente não consegue nem prever o que vai acontecer. Eu digo para você que nos próximos 10, 15 anos, a minha filha hoje tem 5 anos, a minha filha hoje já tem uma expectativa de vida para a geração dela de 120 anos e uma expectativa de posicionamento no mercado, por exemplo, de trabalho. Essa geração vai ter pelo menos 3 profissões diferentes. Não é emprego, não. É profissão. A minha filha vai ser provavelmente advogada, ela começa a carreira como advogada, depois ela vira médica e depois de médica ela vira engenheiro. Então, o acesso à informação está mais fácil. Essa nova geração agora já assiste tudo em 2 vezes, né? Eles pegam conhecimento em dobro de velocidade para acumular mais rápido. Então, mudou.
a gente está numa nova era porque a matriz mudou completamente. É difícil para a gente, geração X, entender um pouco disso. Nós somos esse híbrido entre digital e tecnológico, mas eu sou muito assim, esperançoso, otimista com o que está por vir. Eu acho que a gente está fazendo um mundo melhor do que deixaram para a gente. Ainda tem alguns ajustes para fazer, e alguns ajustes que nem são ajustes finos, são ajustes grandes, mas eu acho que essa nova geração vem com uma outra mentalidade. Eu estou muito feliz de estar vivendo essa transformação. Renato de Castro, siga esse cara e acompanhe essa transformação passo a passo. Obrigada. Foi um prazer, Roberta. Prazer, pessoal. Boa sorte. Vamos mudar o mundo.